Boa noite, igreja. É um privilégio a gente poder cultuar o Senhor, especialmente agora que o Natal vai se aproximando e a gente já tem um gostinho especial do que Deus tem para fazer nesses próximos dias na nossa vida. É um prazer cultuarmos, é um prazer ver os rostinhos aqui. Eu não sei se a gente está transmitindo, mas creio que sim. Se estivermos, você que está cultuando com a gente pela internet também é muito bem-vindo, e vamos entregar o nosso culto ao Senhor agora, que é digno de todo louvor, de toda glória e de toda honra. Nessa noite nós vamos falar a respeito de perdas na nossa vida, nesses últimos dias que nós temos vivido, e também vamos celebrar um pouco do Natal, da esperança que é Jesus em nossos dias. Feche os olhos, vamos orar conosco. Senhor, muito obrigado porque estamos aqui na sua casa, Pai. Obrigado porque somos a sua casa. Obrigado porque podemos cultuar e glorificar o teu santo nome, e pedimos, Pai, recebe nosso louvor, Pai, recebe nossa adoração, que é tão insuficiente, mas pelo nome de Jesus ela se torna suficiente, Pai. Em nome de Jesus também, Pai, fala aos nossos corações, abençoa nossas vidas, de cada um que está aqui presencialmente ou mesmo online, e continua conosco, Pai, porque sem a tua presença isso aqui não é nada, mas quando o Senhor está aqui é tudo, porque é tudo para ti. Então oramos e te adoramos em nome de Jesus, amém. Você pode se colocar de pé para que juntos cantemos e glorificamos o nome do Senhor? Boa noite, gente. Boa noite. Aí apareceu a letra. Obrigada, Deus. Ó, vinde fiéis, triunfantes, alegres, sim, vinde a Belém, já movidos de amor. Nasceu vosso Rei, lá dos céus prometido. Ó, vinde, adoremos, ó, vinde,
meio do mês de dezembro, né? Que é o mês que a gente celebra o Natal. E essa é a razão da gente estar relembrando esses velhos hinos. E com uma roupagem mais nova um pouco. E eu sei que todo mundo conhece. E eu queria convidar você a entoar louvores conosco. A gente louvar o único Senhor e Salvador, aquele que nos tirou da lama, que nos tirou do pecado, para poder nos dar a vida. Cantam anjos a harmonia. Para que a gente possa entregar os nossos dízimos e ofertas. Aqueles que também estão nos assistindo na transmissão, acho que o QR Code vai aparecer para vocês. E se vocês sentirem no coração a vontade de poder contribuir especificamente com o Ministério de Jovens, quando você for dar sua oferta, só acrescente ali 7 centavos. São 7 centavos que a gente vai identificar, né? Não serve, mais para a gente identificar que essa oferta realmente ela é destinada, né, ao Ministério de Jovens. E mesmo em pé, como estamos, vamos cantar Noite Santa.
estrelas fulgurantes, ó linda noite em que Cristo nasceu. Estava no mundo pecador errante, até que Cristo na terra apareceu. As almas vivem nova esperança e clara aurora, nova luz se vê. Cristo é o Senhor. Pode sentar, pastor. Deus abençoe essa banda linda que está sempre nos abençoando aí com músicas cada vez mais criativas. Eu amei esse lance do ukulele, foi muito legal. E
eu estou muito feliz que a gente está vendo rostinhos novos aqui. Todos são muito bem-vindos à casa do Senhor para cultuar com a gente e para aprender um pouco mais a respeito de Deus. Então, se você é visitante, se você vem no domingo, mas também não está acostumado a vir no sábado, seja bem-vindo. A gente vai estar todos os sábados, inclusive das férias aqui. E também eu estou vendo os rostinhos que estiveram com a gente no churras da confraternização dos discipulados. Eu acho vocês campeões, vitoriosos aqui, né? Inclusive o Arthur que fez o churrasco maravilhoso de hambúrguer, e glórias a Deus por isso. Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4. A gente vai ler só o versículo 13. Deixa eu abrir meu esboço aqui. E eu gostaria de falar com vocês sobre o fato de que a gente tem lidado muito com perdas. Você sabe que nesses últimos 2 anos, muitas pessoas têm perdido seus entes queridos, e isso é muito difícil de lidar, porque nós não fomos criados para morrer. E eu acho que às vezes é mais fácil falar sobre dinossauros e extraterrestres do que sobre um tema como esse, porque tudo fica no campo da hipótese, enquanto aqui nós estamos falando de sentimentos reais, pessoas reais, e algo que é incurável, que é a morte. Pelo menos é o que a gente acha até agora. Vamos orar e vamos deixar Deus falar conosco. Senhor, obrigado porque o Senhor está conosco e tem falado aos nossos corações. Pedimos agora, de uma maneira especial, que o Senhor fale a sua palavra e nos ensine a lidar com todas as situações da vida de acordo com a tua palavra. Oramos humildemente em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, então, se você abriu a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, você vai ler assim: Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Aqui o apóstolo Paulo está falando especificamente sobre as pessoas que dormem, aquelas que já faleceram, que não estão mais entre nós. E ele nos ajuda a enxergar como de uma maneira diferente que o mundo enxerga. Ele fala: eu quero que vocês não sejam ignorantes a respeito desse assunto, para que vocês não vejam de um jeito como as pessoas ainda não enxergam, como as pessoas do mundo. Não sei se você já foi a um funeral e no qual as pessoas não têm esperança nenhuma. Quando alguém vem a falecer, a tristeza, o choro, a dor é muito mais forte do que quando nós temos Jesus, porque não há esperança. Ali a esperança cessou. Mas a notícia boa para os que estão em Cristo é que Cristo veio justamente para apagar o poder da morte. Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Na verdade, o poder do pecado é a morte, mas Cristo venceu a morte para nos dar a vida. E a esperança que o apóstolo Paulo nos lembra é disso, porque a ignorância nos faz sofrermos uma coisa que não precisamos. Eu já quero deixar bem claro que quando alguém que eu amo se vai, eu sinto muito. E Jesus, em João 11, ele tem aquele clássico versículo: Jesus chorou, João 11, 35. E Jesus chora ali pela perda de seu amigo, e comovido no espírito pela dor de todos à volta dele. Então eu quero dizer que quando você chora, quando você sente, quando você sofre a perda de alguém, você só está sendo humano, porque não fomos criados para isso. E dói. E se você não faz isso, algo de errado não está certo. Porque o próprio Jesus chorou. Mas ele sabia o que havia de vir. A própria Maria Madalena e Marta depois confessam: eu sei que no último dia meu irmão há de ressuscitar. E foi para isso que Jesus veio, porque os sofrimentos que agora vivemos, eles não têm motivo nenhum se não temos uma vida eterna. 1 Coríntios capítulo 15 diz que se nós não temos uma vida eterna e se Cristo não morreu e ressuscitou, então comamos e bebamos, porque amanhã nós morreremos. Mas Cristo
Cristo morreu e ressuscitou para que todos aqueles que sofreram com Ele possam também reinar e reviver com Ele. É isso que nós tratamos. A doença incurável da morte, pelo poder do sangue de Jesus, Ele trouxe a cura. E por isso, esses sofrimentos que passamos na vida, normalmente as pessoas elas falam, eu sei que está no céu, mas quanto sofreu, o quanto dói, o quanto é difícil. Sim, mas quando se vai, os sofrimentos se vão. E os sofrimentos para o cristão, eles produzem algo de bom, porque Deus assim o fez. E Ele diz, agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. Isso é o apóstolo Paulo se alegrando com os sofrimentos dele para abençoar as outras pessoas. E eu quero que saibam que todo sofrimento que você passa traz uma consolação. E a gente tem também em Tiago 1:2, no qual o apóstolo Tiago nos ajuda a entender os sofrimentos, dizendo assim, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, diversos sofrimentos, pois a prova da sua fé produz perseverança. E ali, o próprio apóstolo Paulo, na clássica carta aos Romanos, diz, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. E ele está falando então, você não tem que se alegrar na tribulação, você tem que se alegrar na esperança. Nós não somos doidos, nós não ficamos felizes por estar sofrendo não. Mas nós ficamos felizes apesar de estarmos sofrendo, porque sabemos que cada sofrimento produz um peso de glória eterna. O que nós vemos aqui vai passar. E a morte, infelizmente, a primeira morte, ela é inevitável. Mas o nosso Cristo venceu a segunda morte. Nós temos Apocalipse capítulo 21. A própria igreja de Cristo, a cidade santa, subindo, ataviada como uma noiva, para então viver novos céus e nova terra. A esperança a qual nos apegamos é essa, uma esperança que não decepciona, que Cristo morreu por nossos pecados, para que pudéssemos viver. E talvez você olhe para mim e fale assim, mas Mateus, você não sabe o que está falando, você não sabe a minha dor, você não sabe o que eu perdi. Talvez ainda não saiba, e a palavra do Senhor ela serve para todos os tempos, ela é suficiente. Mas eu gostaria de trazer alguém aqui que sabe, que passou e que viveu, e que hoje vai poder compartilhar, e eu tenho certeza de que Deus há de usar poderosamente, para que nós possamos aprender de maneira prática como lidar isso. Sérgio Paulo, chega para cá, meu irmão, conta para nós a sua história, quero orar por você, e desejar que Deus use você agora, para completar o que é tão falho em mim. Senhor, em nome de Jesus, obrigado pela vida de Sérgio Paulo, da Lígia, obrigado por tudo que o Senhor já tem feito sobre eles, Pai. Agora eu queria pedir que a sua mão poderosa continue a falar, a abençoar e a usar cada palavra do Sérgio Paulo para abençoar nossas vidas, que temos passado por tantas perdas e não sabemos como lidar com esse assunto tão difícil. Então, em nome de Jesus, usa o pedimos, em nome de Jesus. Amém. Para quem me conhece bastante, sabe que eu sou extremamente tímido, então estar aqui falando é difícil. Mas acho que eu vou fazer questão de que não seja eu falando, mas que seja Deus falando através de mim. Só por curiosidade mesmo, quantos aqui já perderam alguém que amavam muito? Levanta a mão, só para eu saber. Credo. Poderia falar que tristeza, né? Mas a gente vai aprender que não necessariamente. Eu queria começar falando, primeiro até, quem me falou isso foi um cara que eu admiro demais, que é conhecido como Dr. Isaac, mas por mim é conhecido como meu pai, que está ali inclusive, babando pelo filho. Ele falou para mim, recentemente, eu falando que eu perdi minha mãe, dei spoiler, né? Perdi minha mãe. E ele falou que, na verdade, a gente não perdeu ela, porque
quando você perde alguém, você não sabe onde essa pessoa está e nem com quem ela está. Então, eu realmente acredito que eu não perdi a minha mãe, que eu sei exatamente onde ela está e com quem que ela está. E eu já sofri 3 grandes perdas na minha vida. Meu avô paterno, minha mãe e esse ano meu avô materno. Em 2013, 2014, mais ou menos, eu perdi o meu avô paterno. Foi isso mesmo, pai? 2014, em fevereiro de 2014, ele lutou contra um câncer e ele foi ver Jesus na frente, né? A gente não perdeu ele, eu sei onde ele está. E foi a primeira experiência que eu tive, assim, na verdade não foi a primeira experiência que eu tive com a morte em si, porque eu lembro que eu tinha um primo bem pequenininho chamado Marcelo, que até acho que o pessoal da PIB até lembra dessa história, que ele faleceu, ele era bem novinho, se não me engano ele tinha 11 anos e tal, e eu era bem novinho também, foi a primeira pessoa morta que eu vi na vida, assim. Mas em 2014, então, eu perdi o meu avô paterno para o câncer, e foi um baque muito grande. Naquela vez eu meio que comecei a ficar descrente, eu não acreditava muito em que Deus poderia fazer aquilo comigo e tudo mais, então eu meio que simplesmente não acreditava, fiquei naquela assim. Mas logo depois superei e tudo mais. Aí o que aconteceu? Em 2015, eu tinha ali 19, 20 anos, aconteceu uma sequência de eventos que, somados a esse do meu avô, me deram uma derrubada boa. A primeira delas foi que meu pai estava lá em casa, um pessoal entrou lá, fez meu pai de refém. Quando eles estavam indo embora, minha mãe chegou, fizeram minha mãe de refém também, trancaram, graças a Deus, só trancaram eles no quarto, roubaram o que tinha que roubar, inclusive até meu violão, que eu fiquei grilado, e foram embora. Aí de lá meu pai me ligou e tudo mais, lá da casa, né, eu fui lá e tudo mais. A partir desse momento, minha irmã não conseguia mais morar naquela casa. E aquela casa era uma casa que eu tinha nascido nela. E o pessoal da PIB que também sabe que era uma casa muito boa. Que todo mundo ia lá, tipo, tinha muito acampar dentro, tinha um monte de coisa naquela casa. Então eu poderia até dizer que foi uma perda grande para mim, ter mudado daquela casa. Então a gente mudou, foi para um apartamento. Nesse apartamento, segundo baque, a gente descobriu que minha mãe estava com câncer. Foi diagnosticada e descobriu que ela estava com câncer primário de pulmão. Como eu já tinha tido uma experiência ruim com câncer, aquilo me deixou muito mal. Só que como minha mãe estava ali, eu não podia ficar mal e desistir de tudo. Então, continuei lutando. E outra coisa que pode parecer boba, que aconteceu comigo também, foi que eu terminei meu namoro, meu primeiro namoro. E isso, como era o primeiro e tudo mais, ali já não fica triste não, de eu ter terminado esse namoro. Então, acabou que mexeu muito comigo, ainda mais pelo momento que eu estava vivendo. Acabei de descobrir que minha mãe está com câncer, mas aí termina o namoro. Então, acabou que deixou bem tenso assim. Minha mãe lutou com câncer, contra o câncer, mais ou menos 2 anos. Então, a gente descobriu em 2015. Quando foi 2017, eu tinha aí 21, 22 anos. Minha mãe deu uma piorada, né? Na verdade, nos últimos meses de 2016, ela deu uma piorada boa, assim, tipo, boa não, né? Ruim, piorada. Ela deu uma piorada e, assim, até para virar na cama, eu precisava ajudar. Então, só podia ser eu. Hoje eu sou grato a Deus por isso. Mas eu confesso que na época, às vezes, me irritava. Porque eu estava, às vezes, cansado, mas teve até um episódio que eu estava numa despedida de solteiro de um amigo, esperando o churrasco sair. Quando saiu, meu pai me liga: filho, sua mãe precisa virar na cama. Aí eu pego o carro, vou lá só para fazer assim. Virei ela na cama, voltei, a carne acabou. Aí eu falo, culpa sua. Mas enfim, hoje eu vejo que isso foi bênção na minha vida, sabe? O fato de eu ser o único que podia virar. E eles inclusive tentaram fazer outras pessoas virar e não podia. Tinha que ser. Ela percebia pelo toque, pela mão da pessoa que não era eu. E então ela piorou bastante, né, nos últimos meses de 2016. E quando foi em 2017, no dia 10 de fevereiro, na sexta-feira, ela faleceu. Mas eu lembro que muitas coisas aconteceram que me deixaram mais tranquilo em relação a isso. A gente passou por muitas experiências, foi muita gente lá em casa, muito pastor, falou muita coisa, falou: ela está assim porque vocês estão com pouca fé, ela está assim por causa disso, por causa daquilo. E graças a Deus a minha família sempre foi muito forte nesse sentido e a gente não deixava isso abalar. Eu escutava, agradecia e dava tchau, né? Falou: tchau, obrigado. E
minha mãe, ela sempre foi um exemplo para mim, sempre, sempre, sempre. Eu era muito ligado na minha mãe. E ela, quando ela já estava começando a ficar ruim, ela falou uma frase para a gente que me marcou muito. Que ela falou o seguinte: se eu for curada, vou ser testemunha da glória de Deus aqui na terra. Se eu morrer, eu vou testemunhar a glória de Deus lá no céu. E isso para mim pegou muito forte, que para mim assim, eu acho que eu no lugar dela não teria essa força que ela teve até para falar isso. E isso também me lembra muito um versículo na Bíblia, lá em Filipenses 1, 20 e 21, que fala: aguardo ansiosamente, espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E outro versículo que eu gosto muito também é Romanos 14, 8, que fala: se vivemos, vivemos para o Senhor, e se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Então, a minha mãe me fez enxergar isso muito claramente, né? Esse versículo de Filipenses, eu até tinha vontade de tatuar, mas não vou tatuar, não, eu acho. Que realmente significa muito para mim. E quando ela estava bem ruim, eu tive que crescer, coisa que eu não tinha crescido nada até então. Porque eu sempre fui muito mimado, falo até na cara do meu pai, que eu sempre fui muito mimado mesmo. Obrigado por isso, né? E assim, meu pai nunca deixou faltar nada para a gente. E eu sei que assim, falar não para ele era como enfiar uma faca no coração, né? Falar não para a gente. Mas nesse período eu cresci muito. E um episódio que eu lembro bastante foi que minha mãe ela já tinha ido para a UTI uma vez, e graças a Deus eu perguntei para ela, eu falei assim: mãe, como é que é lá na UTI? Porque eu sou muito curioso também, eu sempre gosto de saber das coisas. Eu falei: mãe, como é na UTI, né? Como foi para a senhora essa experiência e tudo mais? Ela falou assim: eu nunca mais quero voltar para lá. E aí eu achei interessante, então, não sei o que, e eu não sabia naquele momento que isso teria um peso enorme mais para frente na minha vida. Porque em determinado momento, minha mãe estava em cuidados paliativos, que é quando a medicina já fez tudo o que podia fazer, e o que restava seria milagre. Então o médico veio falar comigo, porque meu pai estava viajando, e eu tive que tomar a decisão que seria assim, ou levava minha mãe para a UTI, ou ela ficaria no quarto. Mas de qualquer forma não tinha mais esperança, a medicina não tinha mais esperança para ela. E eu lembro que eu até fiquei assim: gente, como é que um médico pergunta isso para mim? Tipo, eu vou decidir se minha mãe vai para a UTI, se não vai e tudo mais. Mas aí me lembrei, né, do que ela havia falado. E também o médico falou uma coisa que me ajudou bastante, que ele falou assim: olha, se ela for para a UTI, ela vai viver mais 1, 2 meses, mas sozinha. Porque lá na UTI a visita é muito difícil, é meia hora por dia só de visita e tudo mais. Se ela ficar no quarto, qualquer momento de lucidez que ela tiver, ela vai poder ver alguém que ela ama, algum familiar e tal. Então eu decidi nessa hora que ela não iria para a UTI, e eu não me arrependo de jeito nenhum dessa decisão. Na sexta-feira, dia 10 de fevereiro de 2017, foi o dia que ela faleceu, eu estava no banho, eu lembro até hoje, e eu lembro que um pastor amigo nosso, que até chama Sérgio também, ele tinha falado assim, que às vezes a gente estava sendo um pouco egoísta, pedindo para ela ficar, porque Deus tem o plano dele, e que às vezes ele estava deixando ela ficar porque a gente estava pedindo. E isso é muito forte, né? Porque é claro que eu quero que ela fique, mas no jeito que estava, não estava legal. Não estava legal para ela, não estava legal para a gente, não estava legal para ninguém. E eu lembro que eu fiz uma oração muito difícil nesse dia, no banho, eu ajoelhei, e eu falei: Deus, dá um fim nisso, sabe assim, se for para curar, cura, se for para levar, leva, porque tá chato, tá difícil. E por mais que me doa muito falar isso, eu queria que o Senhor desse um basta nisso tudo. E saindo do banho, eu recebi a ligação do meu pai falando: ó, vai para o hospital que sua mãe está mal. E naquele momento eu já sabia, já, até pela entonação do meu pai, eu já falei: cara, Deus fez o que tinha que fazer, sabe? Cheguei lá no hospital, eu lembro que ela estava no último quarto à direita. Chegando lá, tinha uma tia minha, ela já olhou para mim, fez sinal de não na cabeça. Eu falei: beleza, né? Então
é isso. Fui lá, dei um beijo na testa da minha mãe, desci porque minha avó estava chegando, a mãe dela, a mãe da minha mãe. E eu lembro que nesse dia aconteceu uma coisa comigo, porque eu sou um cara muito de exatas, então eu preciso ver para crer muitas vezes. Isso dificulta muito a questão da minha fé. E eu lembro que nesse dia eu saí do hospital, minha avó estava no estacionamento do outro lado da rua, e eu lembro que estava um dia com muito sol e começou a chover. E aí eu senti Deus me abraçando com aquela chuva. Tanto é que até hoje eu não gosto de usar guarda-chuva, porque eu gosto da chuva. Então, para mim, foi muito isso. Foi Deus me abraçando naquele momento, falando, cara, vai ficar tudo bem. Eu sei que não parece, mas vai ficar tudo bem. Desde então, um versículo que me lembra muito desse momento é Filipenses 4, 6 e 7, que fala, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então, naquele momento, a partir daquilo, eu pude sentir essa paz que excede todo o entendimento. E é até curioso, porque eu não chorei no velório da minha mãe, e muitas pessoas que às vezes nem conheciam tanto ela estavam chorando, e até teve uma pessoa que veio falar para mim, falou, cara, você está me fazendo passar vergonha, porque você não está chorando e eu estou chorando, nem conhecia direito. Mas eu lembro que é porque eu pensava muito nisso, nessa paz que excede todo entendimento, que eu estava em paz com aquilo, e também porque eu sabia que minha mãe não gostaria que eu estivesse triste, sabe? Porque até meu pai ficava grilado, porque se eu e meu pai contassem a mesma piada, ela não ria do meu pai, mas ria eu contando a piada. Então, assim, eu sabia que ela admirava isso em mim, esse meu bom humor, que ela até falava que eu puxei do meu pai. E então, eu não tinha vontade mesmo de chorar. Até hoje eu tenho muita dificuldade para chorar. E às vezes eu quero chorar e não consigo. E o único momento do enterro que eu chorei mesmo foi no enterro em si, não foi no velório, e foi quando eu vi a minha avó chorando, porque eu me coloquei no lugar dela, porque você perder um pai, você perder uma mãe, você perder um avô, uma avó, querendo ou não, é natural para esse mundo. Porque o natural é esse, quem é mais velho morre primeiro. Então, para minha avó, eu ficava pensando, cara, isso não é natural, uma mãe perder a filha, né? Então, isso me pegou bastante e foi nessa hora que eu dei uma desabada lá. Uma coisa que me deixou alegre naquele dia foi que o cara lá do cemitério mesmo veio falar com a gente, falou que nunca tinha visto um velório como aquele, com tantas pessoas, com a paz tão grande. E até o que o pastor falou agorinha, né, que essa é muita diferença de quando a gente sabe para onde a pessoa foi, o velório de quando a gente sabe e o velório de quem não sabe para onde ela foi. Foi nesse momento que eu cometi meu primeiro grande erro com essa questão de lidar com esse tipo de coisa. Eu tentei ser forte e eu tentei segurar meu sentimento, porque eu via meu pai ruim, eu via minha irmã ruim, eu falei, cara, alguém precisa ficar bem, e eu puxei essa responsabilidade para mim, de besta que sou. Resultado, deu ruim. Eu comecei a distanciar dos meus amigos, eu precisava de ajuda, eu sabia que eu precisava, mas eu não queria, porque eu tinha que ser forte, eu não queria pedir ajuda para ninguém, porque eu gosto das coisas do meu jeito, eu gosto do jeito que é e tudo mais. E precisou de uma amiga minha chegar na minha cara e falar, você não é assim, e você precisa de ajuda. E foi aí que eu até conversei com meu pai, falei, pai, eu preciso ir num psicólogo, eu preciso de alguma ajuda mesmo. Fui numa psicóloga, fui diagnosticado com depressão, precisei tomar remédio e tive acompanhamento psicológico e psiquiátrico, precisei tomar remédio e tudo mais. Eu lembro que no começo eu ficava meio assim, mas depois eu entendi que o remédio era meu amigo, digamos, porque ele estava ali para me ajudar, para quebrar essa barreira que estava me impedindo de sair. Fui melhorando com o remédio, fui melhorando com a ajuda, fui me reaproximando dos meus amigos e tudo mais. E, por fim, eu acabei fazendo um intercâmbio, que foi algo que me ajudou muito também a me conhecer, porque eu percebi que eu não me conhecia tanto.
Então eu morei fora durante 5 meses, morei em Dublin, na Irlanda, fiz um mochilão na Europa sozinho. Eu vivi muito comigo naquele momento ali e aprendi a me entender melhor também. Hoje, eu não sou nem um pouco triste, estou muito bem, eu não tomo mais remédio, graças a Deus, eu fui reduzindo aos poucos, tudo mais, não preciso mais de remédio. Não recusaria um acompanhamento psicológico também, porque realmente é muito bom. Me casei com a mulher que Deus separou para mim, que é a Lígia. Não tenho arrependimento nenhum com relação ao que aconteceu, toda essa história com a minha mãe. Eu sei que tudo que a gente fez, tudo que estava ao nosso alcance, a gente fez, mas realmente Deus... Tem até uma música que fala que eu não vou culpar Deus, porque lá no lugar dele eu também ia querer essa pessoa mais por perto, né? Então eu penso muito nisso, tipo, Deus falou, não, agora é a minha vez, deixa ela aqui comigo agora, já aproveitou muito. E uma única coisa assim, que me deixa muito triste mesmo com essa história toda, é pensar que minha mãe não vai ter a oportunidade de conhecer os meus filhos, os netos dela. E é algo que ela falava. Que eu lembro que quando ela estava bem mal, assim, ela falou, mas eu queria conhecer meus netos, sabe? E isso realmente é algo que pega muito. Mas Deus colocou a Lígia na minha vida e a Lígia me falou uma coisa que eu tento pensar muito quando eu penso nisso, que é que os meus filhos vão conhecer a minha mãe através de mim. Então eles vão conhecê-la, assim, sabe? E assim, acima de tudo isso, eu sou muito grato a Deus pelo que Ele fez na minha vida, sabe? Porque eu cresci em todos os aspectos. Eu cresci mentalmente, eu cresci espiritualmente. Eu sei que eu sou uma pessoa completamente diferente hoje e Deus me moldou assim. Então, isso foi o que eu passei. Mas até o Mateus, quando me chamou para dar meu testemunho, ele falou assim, vai lá dar seu testemunho. Eu falei assim, cara, tá, mas eu vou falar uma coisa, mas nem todo mundo perdeu a mãe, nem todo mundo perdeu o pai. Então eu preciso aplicar isso de alguma forma. Então eu separei 4 lições que eu aprendi, não só lidar com a perda, mas acho que o cristão, de modo geral, precisa dessas 4 lições. A primeira é, não se isole, é a pior coisa que existe. Aceita a ajuda de Deus, aceita a ajuda das pessoas, da igreja, de amigos, de profissionais. Você não precisa viver sozinho nesse mundo. E eu fui separando vários versículos para provar que isso é verdade. Então, os primeiros versículos aqui, eles falam que o cristão nunca está sozinho. O primeiro deles é Josué 1:9, que fala, não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Então, assim, não interessa o que você está passando, Deus está com você. Outro versículo, Isaías 41:13. Porque eu, o Senhor teu Deus, te seguro pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudarei. E sendo bem sincero, assim, se Deus está te ajudando, você não precisa de mais nada. Outro ponto, o ser humano não foi criado para ficar sozinho. Gênesis 2:18 fala assim, então o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Eu gosto muito de ver esse versículo não só na questão do casamento e tudo mais, porque muita gente fala nele nessa questão do casamento, que o homem não deve ficar só, precisa da mulher e tudo mais. Eu vejo muito como o ser humano mesmo, ele não foi criado para ficar sozinho, não faz bem ao ser humano. Outro versículo, 1 Coríntios 12:12. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Então, assim, você não vê um dedo saindo sozinho. Então, você não pode ver um cristão saindo sozinho. Não faz sentido algum. 1 Coríntios também 12:26, mais para frente, né, nesse capítulo, ele fala, quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Isso é muito aquela questão de chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram, sabe? Isso aqui eu falo não só para a pessoa que está vivendo, mas para a gente que está vendo a pessoa viver aquilo.
A gente precisa chorar com ela, a gente precisa estar lá com ela, mas também tem que puxar ela quando é para se alegrar, porque é uma responsabilidade nossa como cristãos também estar ali, né? Que o próximo ponto, eu falei, além da companhia de Deus, precisamos buscar a companhia dos amigos. Em Eclesiastes 4, 9 e 10, ele fala, é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Provérbios 17 fala, o amigo ama em todo tempo, e para a angústia nasce o irmão. Aqui eu gosto, a imagem que eu tenho na minha cabeça é muito que assim, todo mundo tem uma barrinha de felicidade. Às vezes a barrinha de alguém vai estar baixa, e você precisa ir lá compartilhar sua barrinha. Só que você fala, mas a minha vai ficar baixa também. Mas aí a de Deus você pode ter certeza que não fica baixa. Então você busca na fonte e leva para o seu amigo, porque às vezes é isso que ele precisa. A segunda lição, então a primeira é não se isole. A segunda lição que eu aprendi com tudo isso, se permita sentir. Existe tempo para tudo, inclusive para chorar. Um versículo muito famoso que todo mundo conhece, Eclesiastes 3, e eu peguei aqui de 1 a 4. Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Então isso fala muito naquela questão que eu tentei ser forte. Porque eu falei, eu não posso ficar triste, eu não posso. E esse versículo está aí para dar na minha cara. Porque você pode, você deve. Você deve ficar triste quando for o tempo de ficar triste. Outro ponto, a igreja está aqui para compartilhar o sentimento, que é o versículo que eu já falei, né? Alegrem-se com os que se alegrem e chorem com os que choram. Romanos 12, 15. Outro ponto, a gente deve entender que além das dificuldades serem parte da vida cristã, elas são importantes para o cristão. Por incrível que pareça, é necessário que o cristão tenha dificuldades. Em Romanos 5, 3 a 4, ele fala, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. Tiago 1, 2 e 3, ele fala sobre isso também. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Então, as dificuldades fazem a gente crescer. Como cristão, fazem a gente crescer como pessoa. Eu acho que, se eu não me engano, esse é um termo que chama resiliência, eu não sei direito. Mas a questão é assim, quando a gente machuca, a gente cicatriza, aquele tecido fica mais forte do que ele era. E eu penso muito nisso com essas dificuldades. Quanto mais você vai se machucando, mais forte você vai ficando. Terceira lição que eu aprendi com tudo isso. Deus está nas pequenas coisas. Essa lição eu peguei naquela parte que choveu em mim, porque eu sempre fui uma pessoa que eu queria ver Deus, eu queria presenciar Deus e tudo mais, e às vezes achava que não estava presenciando. Mas nessa hora eu percebi que na verdade eu estava, o tempo todo eu estou presenciando. Deus está em todo lugar. Salmos 139, de 7 a 12 fala, para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Outra coisa que eu sempre lembro também é de uma música do Samuel Misraí, ele até veio num congresso aqui uma vez, que chama Vejo Deus. Eu vou só ler uma parte da música, que ele fala assim, desde criança, um sonho antigo, eu sempre quis ver Deus, olhar em seus olhos, ouvir sua voz, quem sabe em suas mãos tocar. Um desejo tão singelo em meu ser, mas a fé me ensinou a ver, ouvir e sentir. Eu vejo Deus no olhar atento da criança, eu ouço Deus na chuva leve da estação,
eu sinto Deus na poesia e na lembrança, eu vejo Deus, eu ouço Deus, eu sinto Deus. Então, essa música realmente ela fala bastante comigo, porque eu me lembro muito desse episódio. E a última lição que eu aprendi com tudo isso, além de não se isolar, qual que são as lições? Deixa eu colar. Não se isolar, Deus está nas pequenas coisas, e se permitir sentir, seja grato, que para mim é uma das mais difíceis, mas eu creio que seja a mais importante. Não devemos ser gratos apenas pelas coisas boas que acontecem. 1 Tessalonicenses 5,18 fala: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Salmos 136:1 fala: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. O Tessalonicenses não fala em quase tudo dai graças, fala em tudo dai graças. Então assim, perdi minha mãe, obrigado Deus pelo tempo que eu vivi com ela, sabe? Obrigado pela oportunidade que eu tive de ser filho da tia Beth, como alguns conheciam. E para finalizar a mensagem, eu queria deixar 2 versículos, e inclusive o Mateus até já falou, que é falando que Jesus venceu e nos faz vencer a morte. Então, para Jesus, a morte não o segurou, e para o cristão, a morte também não o segura. Tessalonicenses 4, de 13 a 14, que foi o que o Mateus falou aqui, fala assim: irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com Ele, aqueles que nele dormiram. Então é muito simples, até a gente estava comentando esses dias que meu pai falou aquela questão da perda, né, que a gente não perdeu. Aí o Arthur até falou assim: não, mas então o que a gente fala, né, quando a gente perde a pessoa? Aí a gente chegou à conclusão de que o melhor a se falar é até logo, tipo, foi na frente. Porque é muito isso, tipo, minha mãe está lá, foi na frente, daqui a pouquinho, ou não, né, daqui a pouquinho não, mas depois eu chego. E o último versículo que eu queria deixar para a gente, lá em Atos 2:24, fala o seguinte: contudo, Deus ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Então, eu acho que o que a gente deve pensar como cristão é isso: é impossível que a morte tenha poder sobre a gente. Ela tem poder sobre o nosso corpo físico, mas ela não tem poder sobre a gente, porque Jesus já venceu essa parte aí, né? É isso que eu queria deixar para vocês hoje. Não sei se eu falei muito, falei pouco. Ideal, tanto certo. Obrigado por essa oportunidade também, porque acho que eu aprendo muito mais do que as pessoas pensam quando a gente faz isso, né? Quando fala para os outros. E até, só um último recado: se alguém quiser conversar sobre isso, se alguém quiser falar sobre alguém que perdeu e tudo mais, eu sou uma pessoa que falo sem problema nenhum sobre isso. Eu até, às vezes, até exagero um pouco na maneira que eu lido com a morte da minha mãe, porque às vezes eu faço até piada, assim, mas porque para mim é algo leve, é algo que eu sei que daqui a pouquinho eu encontro com ela, sabe? Então eu não tenho esse problema em falar sobre isso, eu não tenho problema em tentar ajudar da forma que eu puder, qualquer um. Então eu acho que tem meu número lá no grupo dos jovens, qualquer pessoa que quiser, estamos aí. Deus está trabalhando nas nossas vidas, na nossa igreja. O que parecia não ter resposta, hoje nós vemos Deus dando resposta. Eu quero dizer que essa igreja está à disposição. Nós, como irmãos de cada um de vocês, a gente se coloca para sorrir, se alegrar com as vitórias de cada um de vocês, mas também para chorar junto. E não importa o quanto tempo dure, a gente está aqui. A gente está aqui para poder batalhar, para poder sentir, para poder se condoer, para poder compartilhar a barrinha da alegria um pouco, para poder em tudo dar graças, para você não se sentir sozinho e para de repente vermos juntos a mão de Deus, mesmo nas coisas que parecem impossíveis. Não é verdade? Quero orar pela sua vida, meu irmão. Senhor, obrigado pela vida do Sérgio Paulo, obrigado pela vida da Clarissa, do Isaac, da Lígia, obrigado pela vida de toda a família dele, Pai. Quero pedir que o Senhor continue a abençoá-los,
E também quero pedir que sua palavra, Pai, que é tão clara, nos dá tanta esperança, possa florescer em nossos corações e trazer consolo. Porque é o seu consolo, Pai, que nos cura as feridas para seguirmos em frente. Em nome de Jesus, continua a fortalecer, continua a usá-lo, continua a abençoar a casa dele, continua a prosperar os caminhos dele. E é em nome de Jesus que oramos. Amém. Obrigado, Sérgio Paulo. Vamos cantar um pouco mais, mas estamos juntos para glorificar o Senhor. Gente, vamos ficar de pé. A Bíblia nos fala que Deus nos enviou o Espírito Santo para consolar, os nossos corações. E ele só veio depois realmente que Jesus já tinha ascendido aos céus. E Jesus Cristo é tratado na Bíblia inteira como a esperança do povo dele, a esperança de salvação, a esperança de consolo. E é Ele que nós vamos louvar agora novamente, porque Ele é a nossa esperança. Não pelas nossas forças, nós não conseguimos fazer nada, mas é por Ele que a gente consegue superar qualquer problema, porque Ele nos envolve em amor. E hoje nós vamos louvar, agradecendo a vida dEle, cantando Proclamam Anjos Mil. Pastores ao pé de Belém, que nos campos os rebanhos guardavam do mal, numa noite tão fria e escura também. E de súbito no céu uma estrela raiou, no oriente luziu com estranho fulgor, e a terra recebeu essa luz que brilhou muitas noites ainda com raro esplendor. Natal, 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 é-nos nascido o Rei divino. Vamos nós, com sincero fervor, dar louvores ao nosso divino Senhor. Natal, 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 é-nos nascido o Rei divinal. Natal, 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 é-nos nascido um Rei divinal, é-nos nascido um Rei divinal. Amém. Pode sentar. Rebeca. Boa noite, gente. Vamos pro momento de avisos. Para quem não sabe, a gente começou as programações de férias. Então, você que participa do discipulado, da reunião de casais, a gente deu uma pausa agora. Vamos voltar só no dia 25 de janeiro. E essa semana a gente vai ter 3 programações. Segunda, quarta e quinta. É a Serenata. Na verdade, é uma parceria que a gente está fazendo com o Ministério de Maturidade, né? E nós vamos fazer serenatas nas casas de alguns idosos que não estão saindo ainda, estão em casa. E a gente vai louvar com eles durante essa semana. Então, você que quer participar com a gente da serenata, você que toca, canta, pode falar comigo ou com o pastor Santiago. E sábado que vem,
dia 18 de dezembro, a gente vai fazer o culto no porão. E vamos passar o mês de janeiro todo no porão. Mais algum aviso? Que aviso? Ah, o Natal Solidário. São dos adolescentes, na verdade, né? Eles estão recolhendo doações. Então, se você tem alguma roupa, alguma coisa para ajudar as pessoas aí nesse Natal, pode falar com o pessoal aqui da liderança. Acho que é isso, né? É sim, e nós vamos orar também agora ao Senhor para dedicar esse culto a Ele e para que possamos ir em paz com os nossos corações repletos de mais dEle. Feche seus olhos, vamos entregar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, oramos gratos por tudo que o Senhor nos falou. Oramos gratos por essa banda que tocou, pelo testemunho, pela palavra que o Senhor nos ministrou. Queremos engrandecer o Seu nome. Queremos pedir a sua proteção agora a todos que estão indo para suas casas. Queremos pedir que o seu amor e a sua presença continue a ministrar e trazer paz a cada coração. E queremos pedir que agora o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Jesus Cristo, o nosso Senhor, e a doce consolação do seu Espírito Santo seja conosco e conosco permaneçam hoje e para sempre. Amém. Deus abençoe, fique de pé e vamos cantar uma última música. Cantem, porque o Salvador já chegou. Cantai que o Salvador chegou, acolha a terra ao Rei. Ó vós nações, a Ele só contentes vos rendei, contentes vos rendei. Ó sim, contentes vos rendei. Das novas proclamai que já raiou a luz, ó terra e mar e céus cantar. Nasceu o Rei Jesus, nasceu o Rei Jesus, nasceu o Rei Jesus. Os povos provarão que é justo e bom o Salvador, e obedecerão, sim, todos que obedecerão, sim, todos que obedecerão, sim, todos que obedecerão. Nasceu o Salvador, bem, gente, obrigado, estamos dispensados, até amanhã.